Olá, pessoal! Hoje eu vou contar para vocês a história de Nicodemos, do encontro que Nicodemos teve com Jesus. Parece uma história difícil para contar para criança, mas você pode usar objetos que você tem em casa e eu vou mostrar como. No tempo de Jesus, havia um homem muito sábio, muito importante, as pessoas paravam para ouvi-lo. Ele conhecia toda a lei de Deus. Naquele tempo, a Bíblia, ela vinha em rolos, ela não vinha em livros como vem hoje. Eles eram assim, eram uns rolos bíblicos enrolados. E Nicodemos, lia lá na Bíblia, nas escrituras da época, né? E ele estava lá lendo e pensando, nossa, está para vir aqui o Messias, é o tempo da chegada dele e ele vai sofrer muito. Puxa vida, será que aquele profeta que faz milagres em nome de Deus, será que é ele o Messias? Nicodemos ficou pensando, eu preciso falar com ele. O que eu faço? Os outros doutores da lei, o pessoal da minha igreja, todo mundo que é importante, ninguém gosta dele. Não, eu não vou poder ir. Daí ele teve uma ideia, já sei, eu vou escondidinho no meio da noite, ninguém vai me ver. Então ele foi, tampou o seu rosto e foi caminhando, até que finalmente ele achou o lugar que Jesus estava. Ele foi conversar com Jesus. E Jesus falava de um lado e Nicodemos falava de outro lado. E Nicodemos disse para Jesus, mestre, eu sei que ninguém faz os sinais que você faz se não vier da parte de Deus. E Jesus explicou muitas coisas para Nicodemos e disse que Deus ama todas as pessoas e enviou seu filho para poder salvar o mundo inteiro. E Nicodemos foi embora para casa feliz, gostou muito dessa conversa, ele foi escondidinho de novo, sabe? Nicodemos foi um amigo secreto de Jesus por muito tempo. Um dia, quando seus amigos da sua igreja queriam fazer mal para Jesus, os homens importantes, Nicodemos defendeu Jesus e disse assim, vocês vão julgá-lo sem nem mesmo ouvi-lo? A nossa lei não diz isso, isso é contra a lei. E nesse dia, Nicodemos salvou Jesus. Mas, depois de ser um amigo secreto por tanto tempo, perceberam que Nicodemos gostava de Jesus. Então, um dia, os homens importantes fizeram um plano terrível para prender Jesus. Mas sabe o que eles disseram? Não vamos contar para Nicodemos. Ele é amigo de Jesus. E eles não contaram. Mas sabe, depois de ser um amigo secreto por muito tempo, Nicodemos virou muito amigo de Jesus. E quando Jesus morreu na cruz, Nicodemos pegou todo o seu dinheiro e gastou, levando a mensagem de Deus por todo mundo. Sabe, crianças, vou falar uma coisa que essa história nos mostra. Que os amigos são muito especiais. Os amigos vivem sempre juntos, eles se ajudam, eles se protegem, eles vão na sua festa de aniversário, se divertem com você, te emprestam as coisas, sabe? Os amigos devem andar sempre unidos, assim como nós devemos estar sempre unidos a Jesus. Não é linda essa história? E para terminar, eu vou deixar um versinho especial para vocês que fala sobre isso. O amigo ama em todo momento, assim como Jesus nos amou na cruz. Viram só, pessoal? Eu usei apenas 2 lenços e contei uma história relativamente complexa para a criança de uma maneira simples. É assim que vocês devem fazer, se vocês quiserem gravar no coração delas as mensagens lindas que tem na Bíblia. No nosso próximo encontro, nós vamos mostrar materiais que vocês podem utilizar para enriquecer a história de vocês. Pessoal, eu trouxe aqui alguns objetos e elementos para ajudar vocês a contarem a história. E eu vou explicar um pouquinho como usar cada um. Vocês conhecem a história da transformação da água em vinho, certo? Para dar um efeito legal para a criança, algumas pessoas colocam um suquinho em pó. Eu acho um efeito mais legal assim. Olha só, você vai e conta. Então, no meio da festa, de repente o suco acabou.
acabou. E agora os noivos iam ficar muito envergonhados, todo mundo ia embora da festa, não tinha mais suco para eles beberem. Enquanto você está falando isso, e a mãe de Jesus foi até Jesus e pediu ajuda, e Jesus disse que ia ajudar. Então, enquanto você está falando isso, alguém, seu contra-regra, vai colocar um pouquinho de suco de uva na jarra, sem ninguém ver. E aí, então Jesus mandou colocar a água nas jarras, colocar água nas jarras. E eles colocaram água nas jarras. E então ele falou, vão mostrar isso ao mestre Sala, que é o encarregado da festa, né? Então eles foram lá, levaram a água. E quando caiu, uau! A água virou um suco de uva delicioso e o mestre Sala provou. Nunca bebi um suco tão gostoso. Então esse é um efeito legal que você pode contar essa história. As crianças não veem, eu contei essa história numa classe, na salinha com 25 crianças. A outra professora fez isso e ninguém viu, porque eu estava encenando ali a outra parte da história. Então eles ficaram muito, como? Eles falaram, como isso aconteceu? Então é legal para dar esse charme na história. Mais uma ideia aqui, pessoal, olha só. O coração de Zaqueu estava cheio, sabe do quê? Ele só pensava em dinheiro, ele só pensava em enriquecer. E ninguém gostava dele. Ele roubava as pessoas e todo mundo queria distância dele. E daí você discorre sobre a história. Mas depois, o coração de Zaqueu mudou e Jesus entrou nele. E então ele devolveu o que pegou dos outros, ele foi uma boa pessoa e passou a servir Jesus. É uma coisinha que você pode usar. Uma coisa legal também, carinhas que mostram as emoções. Por exemplo, Deus olhou para o seu lindo mundo que havia criado e ficou muito triste. O mundo estava feio demais. O coração do homem era feio, continuamente feio, malvado, todos só faziam maldade. A maldade era tão grande que Deus se arrependeu de ter feito um homem. Mas tinha alguém que deixava Deus feliz, que tinha um coração lindo e brilhante e bondoso. Sabe quem era? Noé. Noé era um homem justo e bom e ele andava com Deus. E aí você conta a história. Você vê, eu cortei o coraçãozinho, coloquei um glitter, coisa simples. Aqui, ó, por exemplo, eu comprei. Na internet a gente encontra muitos materiais, né? Então eu comprei essa arquinha de Noé e quando eu for contando, eu vou colocando com um pregadorzinho, ó, que Noé entrou na arca e tal. Daí eu mesmo fiz, não sou muito artista, mas eu fiz. E contei que ele soltou o corvo, e depois soltou a pombinha, e depois ela veio com um raminho de oliveira. Então você pode criar. Outra coisa que as crianças gostam é de participar. Então, por exemplo, na história do rapaz Davi, que cuidava das suas ovelhinhas, ó. Isso aqui é máscara de ovelha, porque as crianças, umas vão ser ovelhas, outras vão ser lobo, e Davi tocava a sua harpa para louvar a Deus. Então são elementos, ó. Comprei também uma estátua em MDF, eu mesmo pintei com spray, dividi ela conforme as partes do sonho do Nabucodonosor. Comprei pronta, daí eu vou vir com sprayzinho e pintei tudo bonitinho e para poder explicar o sonho para a criança, né? O que ela visualiza, interioriza melhor, né? Por exemplo, a história da criação, a gente encontra isso fácil. Daí você tem os dias da criação, né? O que aconteceu em cada dia. E você vai contando e mostrando, atrás tem os números, você vai criando também. Você pode fazer, né? Desenhar, fazer ou comprar. É fácil comprar isso aqui, eu comprei também. Outra coisa legal, que isso aqui é a minha vizinha que faz. Olha só, uma coisinha simples, é a história de Naamã. Então a gente tem lá o Naamã, a menina cativa e a esposa dele, né? E a esposa estava muito triste porque seu marido estava muito doente. E a menina cativa se lembrou de um profeta na terra dela, o profeta Eliseu, que fazia milagres. Ah, então o capitão Naamã foi lá, pegou o seu cavalo e foi correndo ver o profeta Eliseu lá na terra dele. Então o profeta mandou ele mergulhar no Rio Jordão. E ele foi, ó, ele estava leproso e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes e depois
saiu curado. Outra coisa legal é esses bonequinhos que vem em MDF. Isso aqui a gente usa para contar a cura do oficial do rei. Esse daqui já eu uso para contar que Jesus leu na igreja e daí depois ele guardava as suas ferramentas da carpintaria, guardava tudo, se arrumava e ia para a igreja. Olha só, daí eu só troco aqui a cabecinha e já tem um Jesus aqui, pronto para ir para a igreja. Todos esses elementos vocês podem usar objetos, lembra que eu falei na parte da ilustração? Esses extras ajudam muito. Claro que, como eu te disse, se você não tem nada de extra, você vai no seu corpo e na sua entonação, que as crianças vão absorver e vão aprender também. Lembra que eu falei que era assim, você pode chamar atenção com elementos da história ou você pode chamar atenção para si, para a criança ficar olhando você contar uma história. Agora eu vou mostrar um jeito de atrair atenção para si enquanto conta a história, com coisas simples, saquinhos de pipoca. Quando Maria estava para dar à luz do menino Jesus, ela e José tiveram que ir para Belém, lá porque o imperador mandou todo mundo ir para sua cidade natal, e ela foi. José foi lá para Belém. Chegou a hora do neném nascer e não tinha nenhum lugar para eles ficarem, a cidade estava lotada. E todo lugar que José batia, eles falavam, não tem vagas. E ele batia, não tem vagas. E nunca tinha vaga para o neném nascer. Até que finalmente uma pessoa falou, ele tem uma vaga ali na estrebaria, junto com os animais. Tá bom, né? O que tem, ele foi. Então lá, naquele lugar, nasceu Jesus. Mas sabe, ninguém estava prestando atenção. Ninguém sabia que ele era o rei do universo que estava nascendo, mas tinham alguns seres celestiais que sabiam. Sabe quem eram? Os anjos. Os anjos sabiam que Jesus ia nascer nessa terra para salvar esse mundo e eliminar o pecado e fazer um mundo novo e lindo. E os anjos estavam muito felizes. Eles queriam acompanhar de perto esse nascimento. Eles sabiam que aquele bebê era o rei do universo inteiro. E como ninguém estava prestando atenção, eles até foram avisar uns pastores quando Jesus nasceu. Foram avisar, nasceu, glória a Deus nas alturas, nasceu o rei do universo, o salvador do mundo. Sabe, quando Jesus nasceu, lá em cima da estrebaria onde ele estava, apareceu uma estrela brilhante, bem linda, a mais brilhante de todas. E até os reis magos lá no Oriente viram essa estrela. Eu acho que não era uma estrela. Eu acho que era 1 milhão de anjos que se uniram e foram lá ver Jesus nascer. Olha que legal essa história. As crianças ficam paradinhas vendo o que você vai fazer com esses saquinhos de pipoca. E para terminar, pessoal, para quem não sabe onde comprar essas coisas, para quem não tem isso, eu vou te falar, as crianças têm uma imaginação muito melhor que a nossa. Por exemplo, na história de Daniel na Cova dos Leões, é uma colher e um papel colorido. A gente fez um leãozinho, você pode fazer vários leõezinhos e colocar um Daniel lá, um bonequinho de Daniel lá dentro da Cova dos Leões. Sabe, na história de Nicodemos, o que a gente fez? A gente ensinou as crianças a fazerem essa dobradura aqui, ó, esse recorte. Olha que legal. Porque o amigo está sempre unido. Você conclui a história com coisas simples que as crianças podem trabalhar. Olha a túnica de José. Aqui a gente fez uma túnica e rasgou, porque os irmãos de José rasgaram e falaram que José foi comido por um bicho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês devem usar a criatividade de vocês, lembrando que a criança é um ser criativo e o que vocês usarem ali como objetos para eles contarem história, eles vão aceitar, vão imaginar que é aquilo que você está falando e vão se divertir e guardar no seu coração. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. Um abraço e aproveitem as dicas!